Bom dia na paz do Senhor, amados irmãos. Último domingo do ano de 2024, lição de número 13. Que alegria poder estar aqui com os irmãos. Essa é a lição de número 13. Estamos fechando então o último trimestre. São 4 trimestres, esse é o último trimestre. E ele abordou então as promessas de Deus. E ele fecha então com a lição de número 13, dizendo que as promessas de Deus, elas jamais falham. Por isso a expressão infalíveis, né? Negando a falibilidade, não falha. E hoje, dia 29 de dezembro, e o nosso textual está em Números. Portanto, está na Torá, está no Pentateuco, que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria. Então, essa colocação que encontra-se no livro de Números, ela é utilizada por alguns céticos, dizendo que no livro de Gênesis, antes do dilúvio, tem uma expressão que diz que arrependeu o Senhor Deus de ter feito o homem. Então, como que em Números 23, 19 diz que Deus não se arrepende? Então, eles usam esses termos para dizer que há uma contradição na Bíblia. E nessa lição, nós vamos explicar, então, que não se trata disso, mas de linguagens. Às vezes o homem falando como se fosse Deus, né, na perspectiva divina, porque você não consegue mensurar o sentimento de Deus naquele momento. E depois nós vamos ver que o que ocorre, normalmente, quando Deus muda uma sentença, é devido à mudança do homem. É o homem que muda. Então Deus, pela sua misericórdia, dá uma nova perspectiva para ele. Mas normalmente não é Deus que muda, mas é o próprio ser humano que muda em relação a certas circunstâncias. E nós vamos ver tudo isso nessa lição. A verdade prática, ela fala que as promessas de Deus, está no plural aqui, né? As promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. Então, diferentemente às vezes dos seres humanos, que agem meio sem propósito, e vai que dá certo, né? Aquele modelo humano. Deus não tem essa percepção. Ele conhece, porque a própria natureza dele não permite isso. Ele é onisciente. Então, como ele já sabe de todas as coisas, ele não teria sentido apenas como nós, que falamos alguma coisa, ou pensamos, ou projetamos alguma coisa, mas apenas naquele sentido, e se der certo, tudo bem, né? Não, vai que dá, né? Aquela percepção. Isso não faz parte da natureza de Deus. A leitura bíblica em classe está no Salmo de número 102, versos 25 ao 27, e está na segunda epístola universal de Pedro, no capítulo 3, versículos 8 a 13. Então eu quero convidar os irmãos que estão presentes para reverentemente se colocarem de pé para a leitura da Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia e nos acompanhar, ou a própria lição, ou me acompanha aí no telão. Então todas as possibilidades. E você que está na sua casa também pode nos acompanhar. Então nós vamos começar a leitura no Salmo de número 102, a partir do verso 25, que diz: Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudará, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Agora, 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8 até o versículo 13. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas
Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Amém. Oremos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus, uma vez mais adentramos na tua santa e bendita presença, te agradecendo, te bendizendo pelo último domingo do ano de 2024, encerramento desse quarto trimestre, encerramento com essa lição de número 13, vem nos ajudar, vem nos abençoar, que possamos lembrar de todas as lições que já aprendemos, que possamos guardar a tua palavra em nosso coração, que as tuas promessas estejam vivas em nossas almas. Assim nós te agradecemos com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, podeis sentar. Bem, meus irmãos, vamos pensar um pouquinho sobre esse texto áureo, especificamente dar o contexto desse livro de Números. Nós temos então Gênesis, Êxodo, Números. Números é o terceiro livro do Antigo Testamento. E esse terceiro livro, então, aparece essa expressão no versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Então o nosso texto áureo está inserido no 23º capítulo do livro de Números, o quarto livro então da Torá. Bom, nesse capítulo está registrado o caso de Balaque. Balaque era o rei dos Moabitas. Os Moabitas são os descendentes do incesto de Ló com uma de suas filhas. Hoje é um país chamado Jordânia, o reino Hashemita da Jordânia. Ali ficava o antigo reino de Moabe. E o rei Balaque de Moabe, ele queria edificar 7 altares, conforme a orientação desse personagem chamado Balaão. E nesse capítulo 23 vai falar sobre as profecias desse Balaão. Então o nosso texto áureo está especificamente nas chamadas palavras proféticas de Balaão. Onde está isso? Em Números, no capítulo 23, entre os versículos 18 a 30, quando Balaão é tomado com a palavra profética. E aí ele inicia dizendo: Deus não é homem. Bom, na verdade quem está falando isso é Balaão, inspirado nesse caso por Deus. É Deus que está falando por ele. O rei Balaque, então, de Moabe, ele esperava o quê? Que da parte de Deus ocorresse algum tipo de subterfúgio para amaldiçoar o seu povo. O problema é que Deus tinha abençoado Israel. E Deus não é homem para que minta. Se ele falou que você é abençoado, como que agora ele vai te amaldiçoar? E o Balaque queria criar uma situação que o Balaão pudesse ministrar uma maldição sobre Israel. Mas não dava. Por isso que ele fala, Deus não é homem para que minta, porque o homem é assim. O homem, ele, em algumas circunstâncias,
ele acaba falando algo que não é completamente verdadeiro. Às vezes não é exatamente uma mentira plena, mas tem esses aspectos. Então ele dá um jeitinho. Isso é da natureza humana, e a mentira é da natureza humana por causa do pecado original. Nós temos que combater isso. Mas não é o caso da índole de Deus. Então ele fala, Deus não é homem, não é como homem, não age como o gênero humano. E o Balaque pensava, ou pelo menos tinha essa ideia, de que havia uma possibilidade do Deus Yahvé, o Deus Israel, amaldiçoar o seu povo. Porque a verdade da questão era que Israel era abençoado e não amaldiçoado. Então, amaldiçoar Israel seria uma mentira. Não batia com o que Deus tinha estabelecido para o seu povo. Mas ele vai pensar dessa maneira. Isso tem muito a ver com a formação de Balaque. Balaque é o rei moabita. E os moabitas, as suas divindades, os seus deuses, como Moloque, por exemplo, ou o próprio Baal, ele tinha essa perspectiva. Ele amaldiçoava sim. Então ele tinha... Porque o que são as divindades no panteão do politeísmo? Os deuses expressam os mesmos pecados humanos. Então, se você estudar a mitologia grega ou a mitologia dos cananeus, os seus deuses agem com os mesmos pecados dos seres humanos. Isso acontece também em muitos cultos hoje. Existem expressões religiosas hoje que as divindades, os espíritos que são invocados, agem com sentimento de prostituição, com sentimento de vingança, porque essas divindades, esses espíritos, eles são tão pecaminosos quanto o próprio ser humano, mas não é o caso do Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é santo, ele não age assim não. Não adianta você querer dobrar o joelho e mandar para Jesus matar outra pessoa. Isso é do espírito humano, Deus não vai fazer isso não. Não adianta. E tem gente que age assim, igualzinho o Balaque, pensa que Deus ia amaldiçoar a sua herança. Jamais. Não faz parte da índole dele. Então o homem mente, mas Deus diz sempre a verdade. Portanto, não dá para acreditar que Deus agiria dessa maneira. Mas eu reforço aqui, o Balaque, que é o rei moabita, acreditava nisso. Porque os pagãos acreditam nisso. Os espíritos e os deuses desse mundo agem assim. Eles têm essa fragilidade moral. Existem até religião monoteísta que a divindade deles não tem compromisso moral com o ser humano. Isso é triste isso, né? Uma religião onde a sua divindade não tem compromisso moral com os seus fiéis. É uma coisa muito estranha. Balaque estava vivendo então uma ilusão em suas expectações. Porque ele queria que o profeta amaldiçoasse a herança de Deus. E isso era incompatível com o caráter divino. Um dos atributos de Deus é a verdade. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 4, ele diz: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Então, é da natureza de Deus a verdade. Jesus fala isso, que o diabo é mentiroso, ele mente desde o princípio, né? Não há verdade nele. Mas Deus, em contraposição, é verdadeiro desde o princípio. O Deus verdadeiro. Então, Deus não é homem para que minta. Aí ele fala, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É aí que muitos céticos se pegam para tentar atacar a Bíblia. A Bíblia nega que Deus mude de parecer. A Bíblia nega isso. Ele toma uma posição. Então, normalmente quem muda é o próprio homem. O caso presente, então, é claro, Deus não se arrepende, no sentido em que o homem se arrepende. Então, às vezes, o que ocorre na Bíblia é que o autor ele não consegue escrever o sentimento divino, aí ele põe como se fosse o sentimento dele. Fala, é como se fosse um arrependimento, mas uma perspectiva muito humana. Então, ele dá uma perspectiva humana para aquele ato, porque ele não acha palavras, ele não consegue achar uma palavra adequada, e aí ele faz isso. Então, nós temos situações dessa natureza. Então, nós precisamos levar em conta que o arrependimento aqui, entre aspas, que nós entendemos como arrependimento divino, é totalmente diferente do que nós entendemos como arrependimento humano.
É completamente diferente. Tá? E nós vamos entender isso hoje. Quando a Bíblia fala do arrependimento humano, ela usa as seguintes palavras na língua hebraica, que é o shub. Shub é arrependimento do homem. Ou metanoel. Essa metanoel, meta é mudança, né? Meta. É do grego, que significa mudança de mente. Bom, então não é somente a tristeza pelo pecado, é voltar atrás, retornar ao caminho correto. Essas são as percepções humanas. Já quando a Bíblia fala do arrependimento divino, do sentimento, que a gente pensa que é a mesma coisa, mas não é, aí lá no hebraico aparece outra palavrinha, que é o naham. Naham ou metamelomai, do grego, que é uma ideia de dor, de tristeza, de pesar, um sentimento de pesar. Então a expressão arrependeu-se o Senhor significa mudança de atitude devido à aceitação humana, né, à postura humana. E é simplesmente uma indicação em linguagem humana de que a atitude de Deus para com o homem que peca. Então o homem muda de posição, então Deus, pela sua misericórdia, dá uma saída para ele. Então quando ele fala, ele se arrependeu de ter criado o homem, é por causa da atitude humana. A atitude humana faz com que ele tenha que tomar uma posição de julgamento. Então muito cuidado com a expressão arrependeu-se, porque é uma expressão muito humana, porque dá a ideia do arrependimento, mudou de posição. É necessário, então, diferentemente da atitude do homem, que Deus, então, age conforme a reação do homem. Então Deus fala lá, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Aí a pessoa está no pecado, então vai ser condenado. Mas aí ele aceita Jesus. Então Deus mudou de posição? Não, não é Deus que mudou de posição, é o homem que mudou de posição. Estão vendo a diferença? Aí a gente vai ver que benção, Deus teve misericórdia de mim. Quer dizer, como se Deus tivesse arrependido. Não é que você é que mudou de posição. Você ouviu a palavra de Deus. Então, precisa tomar esse cuidado, porque a expressão humana, arrependeu-se, ela não tem muito a ver com a realidade divina. A gente usa apenas porque qual outra palavra que eu usaria? Então, isso vai ser comum na Bíblia, essa expressão, para a gente tentar compreender certas situações. Mas, na verdade, quer ver um outro exemplo? Os moradores de Nínive. Deus não falou que ia destruir Nínive? E por que ele não destruiu? Porque os ninivitas se arrependeram. Estão vendo? Então, é uma atitude do próprio ser humano. Ele muda a posição dele, então Deus não envia o juízo. Aí a gente fala, é porque Deus se arrependeu. Não. Tá bom, na sua linguagem, na sua percepção. Mas, na verdade, quem se arrependeu, na verdade, foi o próprio homem, né? Portanto, o arrependimento divino não traz mudança no ser de Deus, como acontece com a gente. Quando a gente fala que se arrependeu, que você mudou de posição. Quando eu falo que você, ser humano, se arrependeu daquela posição, que você realmente mudou. Né? Por isso que a gente fala arrependei-vos e convertei-vos. Essa é a pregação que a gente faz para as pessoas. Tem que haver arrependimento, tal, porque há uma mudança de ser. Não é o caso de Deus. Por quê? Porque Deus é imutável. Então tem jeito dele se arrepender. Então na perspectiva humana não tem jeito. Há essa diferença que tem que ficar clara hoje nessa aula. Então o arrependimento divino não traz mudança em seu ser. Deus é Deus, continua sendo Deus, independentemente da situação. Porque Deus é imutável, conforme diz o profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6, mas no seu modo de tratar o homem, então, ele age, coloca o juízo ou não. O arrependimento de Deus, então, mencionado na Bíblia, não pode ter o sentido de mudar aquela condição. Isso não. Isso ocorre em diversas circunstâncias. Quando o povo mudou de atitude, de procedimento, abandonando o pecado, então não veio o juízo. Porque o juízo foi decretado, mas depois o povo veio a pecar de novo, aí veio o juízo. Então, veja só, o caso de Jerusalém. Deus falou que ia destruir Jerusalém. Muitos reis piedosos se arrependeram, oraram, então não destruiu. Mas a hora que o povo não quis ouvir a voz de Deus, veio a destruição.
Então, é que Deus se arrependeu em algum momento e depois ele não se arrependeu mais? Não é isso, que havia um juízo. Mas as pessoas é que têm que responder ao juízo de Deus. Então, em diversas circunstâncias, quando o povo muda de atitude e abandona os seus pecados, então Deus muda a condição deles. Se arrependeu, isso é, ele revoga então a sentença. É só isso, não há mudança no ser de Deus. Ele só muda a sentença. Aqui, sentença, a sentença é proferida. Então você vê todos esses profetas falando a mesma coisa. Jonas 3:10, Jeremias 26:19, Amós 7:3-6, todos falam da mesma coisa. A sentença não foi executada por causa do arrependimento das pessoas. Eu acho que o maior exemplo é isso mesmo, é o livro do profeta Jonas, que apresenta então o arrependimento do povo ninivita. O plano de Deus, motivado então pelo seu imensurável critério de justiça, era a destruição de Nínive. Nínive será destruída por causa da malícia extrema dos seus habitantes, dos assírios, que Nínive era a capital do Império Assírio. Mas a opção pela obediência, que até o Jonas ficou admirado, até ele ficou surpreso, motivada pela fé dos ninivitas na pregação de Jonas, fez com que Deus mudasse o quê? O juízo deles. Era para destruir, mas não destruiu, porque eles se arrependeram. Então, dá a impressão que Deus mudou então a sua ideia, e não foi. Ele simplesmente deu uma sentença, senão ele nem mandaria pregar, né? Na verdade, quando ele manda pregar, é para a pessoa mesmo mudar de posição. Ou seja, levou o Senhor a uma aplicação correta em termos divinos da justiça, porque a essência de Deus é a justiça. Se ele falou que vai ser destruída, aí a população se arrepende, então ele não destrói, por causa do arrependimento daquelas pessoas, porque aí ele vai aplicar a justiça. Era para ser destruída, é o nosso caso. Era para todo mundo ser condenado. Mas você creu em Jesus, pediu perdão dos seus pecados, ele aplica a justiça divina através do sacrifício expiatório de Jesus. Quem crer será salvo. Quem não crer é que será condenado. Então aí entra a questão da aplicação da justiça. O que foi uma demonstração de que o Pai sabe perfeitamente bem lidar com as mudanças do comportamento humano. Isso às vezes a gente faz até em casa, né? Olha, filho, você não vai fazer isso, tal. Mas aí ele muda de posição, vira estudioso e tal. Fala, poxa, ele merece, né? Então é um senso até de justiça que você acaba fazendo. Deus nunca erra, mas se alguma de suas criaturas erra insistentemente, a ponto de se perder, Deus, que não tem prazer na morte de ninguém, está lá em Ezequiel 18:32, fica triste, que também é uma palavra humana, né? Porque Deus fica triste, né? Quer dizer, eu tenho dificuldade de expressar o sentimento de Deus. Então ele ficaria triste pelas consequências que essa criatura terá que enfrentar, que é o juízo. Então ele quer nos livrar daquela condenação, mas nós ainda continuamos sempre indo para o lado errado. Nós falando no sentido lato, né, genérico do ser humano. A esse sentimento de dor e perda, a Bíblia apelidou de arrependimento. Esse sentimento de que eu quero o seu bem e você faz o mal. Mesmo eu querendo o seu bem, mesmo eu te avisando que aquela atitude sua vai te levar à destruição, e a pessoa continua insistindo no erro. É isso que nós apelidamos de arrependimento. Em suma, o arrependimento de Deus não ocorre por causa de qualquer mudança nele, mas por causa da nossa mudança em relação a ele. Entenderam a diferença? Então, a ideia da palavra arrependimento não é porque Deus mudou na sua essência, arrependeu, né, voltou para trás. Não, não é isso. Mas por causa da nossa mudança para com a sua palavra. Então é nós que mudamos. E dá a impressão que é Deus que está mudando. Essencialmente Deus não mudou nada. E aí ele fecha o versículo dizendo, porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? São duas perguntas, que ele sabe a resposta. Diria ele e não faria? Impossível que Deus fala uma coisa e depois não vai fazer. Não, então quando ele muda é por causa do seu senso de justiça. Vai destruir a cidade.
a cidade se arrependeu, então não vai ser destruída, porque se arrependeu. Então, o que ele fala, ele confirma. Mas você não pode esquecer do elemento da justiça. Por isso que é difícil para nós, seres humanos, mensurarmos isso. Deus sempre cumpre aquilo que ele promete. Em outras palavras, suas declarações proféticas e suas promessas, infalivelmente, terão que cumprir, ou se cumprirão. Então, a bênção divina a Israel atravessa milênios. Deus falou: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Está lá em Gênesis. Está lá no capítulo 12, por exemplo. Deus falando para Abraão. E claro que isso tem a ver com os descendentes de Abraão. Agora a pessoa hoje fala: não tem nada a ver. Isso é a sua opinião, irmão. Não tem nada a ver, é a sua opinião. Tem gente, irmão, que acha que vai mudar a palavra de Deus com a opinião dele, ou dela, né? Tinha uma moça, quando estava na faculdade, ela falou: não, pecado não existe pecado. Um dia eu enchi o picô, eu estava sempre ficar quietinho, não falava nada. E ela sempre falava: não, pecado é invenção dos cristãos, pecado isso não tem nada a ver, porque ela não acreditava no pecado. Aí um dia eu estava meio, acho que nervosinho, né? E ela falando de novo, eu falei: só, deixa eu contar uma coisa para você. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, mesmo você não acreditando. Mesmo você não ter, você vai a mesma coisa. Falei na lata dela. Falei, porque o fato de você negar o que Deus estabeleceu não vai mudar nada. Porque tem gente que acha que tem um poder na palavra dela, né, que acha que é superior. Irmão, você pode falar o que você quiser. Se a Bíblia falou assim, é assim. Não adianta. Então, por quê? Porque Deus é Deus. E o que vale é a palavra dele. E não a nossa percepção. E tem gente que insiste nisso. Não, a Bíblia fala assim, mas eu não acredito. Tá bom, você não acredita, o problema é seu. As consequências virão independentemente da sua crença. Não é a sua crença que vai deixar a palavra de Deus, vai deixar de ser infalível só porque você não acredita? Não. Então as declarações de Deus, elas subsistem eternamente. Assim sendo, a veracidade de Deus haveria de levar o seu propósito com uma cabal de fruição. Então vai acontecer. Agora, o que ocorre é que existem palavras que são eivadas de justiça divina. E aí, se você se arrepender, então não vai, obviamente, ocorrer aquela maldição, aquela situação. No caso de Abraão, Deus o abençoou. Deus falou: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E pronto. Está assim até hoje. Tem gente que já não acredita mais na Bíblia, não acredita mais na palavra de Deus, e a gente tem assistido as consequências de quem ouça a desobedecer a palavra de Deus. Então Deus comprometeu-se de modo inquebrantável de que abençoaria o seu povo. Isso é vontade de Deus. Mas qual é a mensuração disso? Não sei. Não sei, porque ele mesmo fala que ele escolheu Israel não porque era um grande povo, porque era uma grande nação, até porque tinha o Egito, que era muito mais sofisticado, tinha próprios países da Mesopotâmia, como a Babilônia, a Síria e outros países, mas escolheu Israel. Qual é a mensuração? Quem sou eu para mensurar isso? O que eu posso dizer para você é mais ou menos o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui em Romanos, no capítulo 11, depois que ele explica sobre que a plenitude dos gentios, quando acabasse, voltaria então todo o plano de Deus para o povo judeu. Está no capítulo 11. Está falando do Israel literal aqui, sobre o futuro de Israel. E aí, ele fecha, a partir do versículo 33, ele fala algo que me chama a atenção, porque tem a ver com o que eu estou dizendo. Ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Como que eu vou mensurar? Porque então Paulo fala no capítulo 11 tudo o que vai acontecer, e depois ele mesmo entra nesse assunto, falando que é impossível você penetrar na mente de Deus, porque ele fala aqui, porque quem compreendeu o intento do Senhor? Quem compreendeu? Por que escolher Israel? Uma das nações pequenininha. Por que Israel? Não podia. Por que Abraão? Abraão nem era circuncidado nada, estava lá na Mesopotâmia, morava lá em Ur dos Caldeus. Se Abraão fosse ver qual país que ele é, hoje seria um iraquiano, que é a região do Iraque hoje.
Você vê, por que Abraão? Está vendo que não tem nem lógica. Outra coisa, lá, eu preguei lá no Jardim Nova Europa, na última terça-feira, está lá no YouTube, se vocês quiserem ver a mensagem, sobre Gálatas 4:4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Mas o que é a plenitude? Porque o Império Romano tinha estradas, tinha uma única língua, tinha sinagogas, tudo bem, isso tem a ver, porque facilita a dispersão da palavra. Mas a China era um império, no mesmo período. Era um império extremamente sofisticado. Por que lá? Por que lá em Canaã? Por que não lá na Mongólia, lá naquela região, que tinha muito mais gente? Sei lá eu, irmão. Eu vou entender o que Paulo está dizendo aqui. Porque quem compreendeu o seu intento do Senhor. Um dia eu estava na sala de aula em História, na Universidade de São Paulo, e o professor falou assim claramente, falou, eu não entendo por que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. Não tem lógica. A China produzia a seda, roupa, muito mais sofisticada. A China produziu pólvora. E começou a falar da China, que eu falei, meu Deus do céu, a China estava num nível totalmente diferente da Inglaterra. Só que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. E como que eu explico isso? Sei lá eu, irmão. Eu não tenho nem a menor, eu vou só na eternidade. Pergunta para Jesus na eternidade. Por que acontece? Agora, o que eu sei é que existem dois tempos. O Kairos de Deus, que é o tempo de Deus. E o Cronos, que é o nosso. Essa folhinha está tudo errada, viu, irmão? Tem gente que fica brigando. Eu já vi tanta bobagem, gente brigando data para cá, data para... Está tudo errado, irmão. Nosso calendário está errado. Eu nem sei se hoje é domingo para os irmãos terem uma base. Nem vou mexer nisso, porque eu não quero trazer minhoca na cabeça dos irmãos. Mas isso aí é invenção humana. Fomos nós que convencionamos isso. Hoje é domingo porque os homens convencionaram. Não foi Deus que falou, hoje é domingo, viu, irmão? Então essa turma que quer guardar sábado, nem sabe se é sábado mesmo. Está tudo fora, irmão. Agora a gente minimiza, tá bom, está dando certo, vai assim mesmo. Mas o nosso calendário está atrasado, pelo menos 4 anos. Agora você vai corrigir isso? É melhor não mexer, irmão. Deixa como é que está dando certo assim, fica assim mesmo. Então, tem tanta coisa que está fora do lugar, e eu vou questionar Deus. Então, Paulo fala aqui, porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? E ele fecha no versículo 36, porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. É o hino de adoração que Paulo fecha, provavelmente era um hino cantado pela igreja primitiva, provavelmente a igreja primitiva cantava esse hino. Então, irmãos, tem coisas profundas, graças a Deus, a gente vai até onde dá. O que não dá, a gente humildemente reconhece que a nossa mente é limitada, e Deus tem o seu saber, que é o melhor para todos nós. Porque Ele que nos criou, Ele sabe o que é melhor para você. Foi Ele que te criou, irmão. Então, Deus comprometeu-se de modo inquebrantável que abençoaria o povo dele. E acabou. Não tem o que fazer. Nenhum poder, como o rei Balaque de Moabe, ou de Balaão, poderia afetar a decisão divina, por menor que fosse. E isso me alegra. Porque nós que aceitamos o Senhor Jesus, nós temos promessas sobre nós. Você que é igreja, você que é lavado pelo sangue de Jesus, há promessa sobre a sua vida. E nenhum ataque de Satanás, nenhuma ideologia do homem, nenhuma seta vai tirar a bênção da sua vida. Porque é uma decisão divina. Então, minimamente, nada vai atrapalhar. Agora, claro, o que mantém isso é a sua fé, né? Ademais, esse compromisso inquebrantável visava o bem de todos os povos, né? Porque, na verdade, Deus abençoou Israel para abençoar todas as nações. E não somente o povo de Israel, visto que Israel seria o instrumento, então, que traria o Messias, né? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, todos que aceitarem o Senhor Jesus como seu Messias, como seu Salvador. Então, isso fazia parte do pacto abraâmico. E foi reforçado, então, no novo pacto com a pessoa do Senhor Jesus. Portanto, olha só, eu vou fechar aqui explicando, o emprego do recurso de linguagem antropomórfica,
que a linguagem de forma humana, nesse versículo, não desmerece o quê? A presciência de Deus. Ou vocês acham que Deus não sabia que os ninivitas iriam se arrepender? Claro que sabia. Quem não sabia era o Jonas, coitado. O Jonas ficou nervosinho, irmão. Ele queria que Nínive fosse destruída, porque é uma questão ideológica ali. Os assírios estavam destruindo todos os povos. Ele sabia que os assírios iam destruir Israel. Então ele queria que os ninivitas fossem destruídos. Aí Deus falou, vai pregar para os ninivitas. Não vou não, fugiu. Aí Deus trouxe ele de volta. Chegou lá, pregou uma mensagem que não tem pé nem cabeça. Vai ser destruída a cidade, vai ser destruída em 3 dias. Eu nunca vi uma mensagem daquela, nunca vi um pregador que está querendo ganhar alguém para Deus, fazer uma mensagem daquela. Uma mensagem que não tem nenhum sentido. Só que Deus sabia de tudo, né? Os ninivitas se arrependeram. Se arrependeram. Aí ele ficou bravo com Deus. Falou para Deus, eu sabia que o Senhor é misericordioso. Olha, veja a cabeça. E é um profeta, hein? É Jonas. Então não é porque às vezes é uma pessoa que não tem essa fraqueza. Jonas falando para Deus, eu sabia que o Senhor era misericordioso, então eu nem queria vir pregar. Ô Jonas, você aí fica falando, aí quanta gente, você ficou bravo porque Deus enviou um bichinho e matou o pezinho de aboboreira ou mamoneira lá. Ele ficou bravo. Onde você viu esse pezinho? Tem gente assim, irmão, que defende mais a plantação de eucalipto, mais o cachorro dele, do que um ser humano. Tem um monte de Jonas hoje aqui, é tudo do Greenpeace esses irmãos. Que defende mais o verde, defende... Não que não é para defender, mas tem equilíbrio, irmão. Tenha equilíbrio. Precisa ter equilíbrio. Seu papagaio, ele fala por remediação, hein? Vai achar que ele é crente, não, irmão. Fazer um discipulado nele. Para de bobagem. Tá? São criaturas irracionais, devem ser tratadas com carinho, porque é a criação de Deus, mas não coloque a mesma dimensão de seres humanos. Não faça isso, tá? Porque aí você peca e peca feio. Tá? Portanto, o emprego da linguagem antropomórfica, nesse versículo, não desmerece em nada para a essência de Deus. Porque é claro que Deus sabia, porque é da natureza dele. Também não contradiz a palavra profética de Malaquias e o texto de Tiago. Vamos ler? Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha só o que Deus está falando, que o povo judeu jamais desaparecerá da terra. O Hitler tentou. O Hitler matou 6 milhões de judeus. 6 milhões. Ele tentou. Mas não adianta, não vai conseguir. Por quê? Porque o Senhor não muda. Ele falou, está abençoado. Pode fazer o que quiser, não adianta. Tá? E Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança. Não há mudança, é imutável, nem sombra de variação. Então, a palavra de Deus é... A palavra profética de Deus é imutável, infalível. É a nossa declaração de fé. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, a infalível palavra de Deus. Às vezes eu fico até admirado. Hoje eu não vejo mais gente assim, mas eu vi muita gente pregando. A Bíblia fechada é um livro normal. Pelo amor de Deus, irmão. A Bíblia aberta ou fechada é a Bíblia a mesma coisa. Quem falou que fechado é um livro normal? Claro que não é um livro normal. A Bíblia é a palavra de Deus, seja fechada. Se você lê, ela é a palavra de Deus. Se você não lê, ela é a palavra de Deus. Se você fechar a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Se você abrir a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E acabou. Não fica com graça, né? Para enfeitar o... Pare, irmão. Não, ela não é, contém. Outra heresia. É a palavra de Deus. Então nós cremos na infalibilidade da palavra de Deus. Na imutabilidade da palavra de Deus. Então vamos pensar um pouquinho. Deus é infalível. O meu Deus não muda, né? A infalibilidade de Deus. Então o Salmo de número 102 revela a autoridade de Deus, que nós lemos aqui juntos, né? Exemplificando que Ele governa sobre toda a criação. Nosso credo cristão, ele inicia assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, das coisas visíveis e das invisíveis. Essa declaração
é fundamental para nós, porque é o nosso teísmo. Nós cremos que Deus é o Criador, isso é criacionismo. Então, quando você fala, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, isso é profissão de fé. Você crê que Deus é o Criador. Em outras palavras, nós estamos dizendo não à evolução. Aquele canal, que eu gosto demais, porque eu gosto de animais, então eu gosto de assistir muita coisa de animais, que é o Discovery, o Animal Planet, ou Discovery, seja o Teacher, ou o History. Todos esses canais de história, que são da TV fechada, tem muitos documentários, todos eles são baseados na evolução. Todos. Eles vivem falando, a evolução, a evolução, a evolução, a evolução, a evolução. Evolução nada, irmão. Evolução coisa nenhuma. Claro, existe uma mudança, uma mutação genética, uma mutação, existe. Mas não de transformar um porco em um ser humano, ou um macaco em um... Não isso, não é esse tamanho. Porque todo mundo tem o seu código genético, né, irmão? Então, se você tem o seu código genético, então essa mutação é muito pequena. Então, não dá para uma célula virar uma baleia. Isso aí precisa ter muita fé para crer na evolução. Aliás, os evolucionistas precisam de mais fé do que eu, que não sou evolucionista. Porque acreditar que um código genético mude tanto ao ponto... isso não é científico. Isso é assustador. Então, nós cremos em um Deus criador. Nós cremos em um Deus criador. O criador dos céus e da terra. Hoje, muitos cientistas estão falando, né? Do design inteligente. É uma maneira disfarçada de falar que foi Deus mesmo, né? Tudo bem, a gente dá uma seda honrosa para as pessoas, né? Não precisa ser, né? Tá bom, já é alguma coisa, né? Crê aí, os maçons falam do grande arquiteto do universo. Tudo tentativa de entender o que a Bíblia já fala. Não quer aceitar a Bíblia. Aí fica criando invencionice. Não é mais simples você falar, eu creio em Deus, eu realmente não entendo, não consigo explicar, mas eu creio em um Deus todo-poderoso que criou os céus e da terra. Pronto. Mas é uma dificuldade, irmão. Aí fica inventando coisa, fica puxando. Agora a crença que está fazendo sucesso é do extraterrestre, né? Acha que a vida veio de fora, veio um extraterrestre, né? Que veio e ensinou os homens. Então, o que está até uma barbaridade, o que está na internet dessas coisas. Tem até nos canais de televisão está falando que a vida originou fora, e aí crê em extraterrestres. Quer dizer, as pessoas acham todo tipo de desculpa, só para não crer na Bíblia. Não tem humildade, né, para ler a palavra de Deus. Então, o Salmo de número 102... ele fala isso. Contudo, o salmista faz contraste. Então ele fala sobre o Criador e a criatura. E nós temos que ter esse contraste. Porque senão você vai entrar no animismo. Ou no panteísmo. O que é isso? Quando você confunde a criação com o Criador. Então quando a pessoa começa a adorar uma pedra... aquelas pessoas, quando eu olho uma criança, eu vejo Deus. Quando eu olho aqui essa flor, eu vejo Deus. Não, você não vê Deus coisa nenhuma. Você está vendo a criação de Deus, irmão. Que conversa é essa? Não, o sorriso da criança, eu vejo Deus. Não, você vê o sorriso da criança. Você vê o que? A manifestação de Deus. O que diz o Salmo 19? Os céus manifestam a glória de Deus. Mas não é Deus. Você não pode confundir o Criador com a sua criatura. E o panteísmo e o animismo confundem o Criador com a criatura. Não pode, irmão. Deus é independente da sua criação. Então, e a criação passa e morre. A criação passa, envelhece. Agora o Criador é imutável. Ele permanece eternamente. A imutabilidade de Deus revela que Ele é infalível. Que Ele não falha. Por isso que na Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos, palavras ou promessas. Não. Ele sempre cumpre a sua palavra, por isso que nós podemos confiar. É o Deus Todo-Poderoso, absoluto, infalível, imutável. Outra palavra também muito séria é a questão do absoluto, da palavra da verdade absoluta. Hoje isso é questionado pelos filósofos e pelo mundo. O mundo crê na relatividade. Então ele fala que não há verdade absoluta.
Toda verdade, é a sua verdade, é a sua opinião, é a sua, isso é o relativismo. Mas Jesus falou que é verdade, sim. Em João 14,6, Jesus diz: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então existe uma verdade absoluta que é o Senhor Jesus. Ele é a verdade. Embora as pessoas tentem então criar uma ideia de relativismo em todas as noções que você imagina. 1.2, uma promessa infalível. Na segunda carta universal do apóstolo Pedro, especificamente no capítulo 3, nós vemos que o apóstolo Pedro tem o propósito de responder à igreja a respeito de algo que estava acontecendo naquela época. Por que está demorando tanto a volta do Senhor? O retorno do Senhor Jesus. E aí ele explica que o tempo de Deus é diferente. Então, tempo de Deus, kairos. Tempo do homem, cronos. É diferente, irmão. Tá? Deus é criador. Por isso que ele fala, um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor como 1000 dias. Você observa, por exemplo, o caso de Adão. O Senhor disse para Adão, o dia que você pecar, você morre. Irmão, mas Adão viveu mais de 900 anos. Pois é, mas um dia para Deus é como 1000 anos. Então ele morreu no mesmo dia. Está vendo que a ideia é diferente? Ele não viveu nem 1000 anos. E um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então, se Adão não viveu nem 1000 anos, então ele morreu mesmo no mesmo dia, para Deus. Porque o dia de Deus é diferente a dimensão de Deus. Então, para nós, bom, embora até nós adultos temos, esse ano, todo mundo feio fala para mim que o ano passou muito rápido. O que eu ouvi de gente falar para mim, meu Deus, como o ano passou rápido, o ano passou rápido. E eu sempre faço uma brincadeirinha com ele. Eu falo assim, porque você está muito ocupado. Porque você tem muitas atividades. Tira as suas atividades. Irmão, vai demorar o ano. Meu Jesus amado. É só você não ter compromisso nenhum. E você vê a criança para chegar no Natal, meu Deus do céu, parece que demorava 10 anos para chegar no Natal. A criança. Agora hoje você parece que demora o quê? 3 meses, já estamos no Natal? Porque as nossas atividades, e isso é outra convenção. É uma convenção humana. Os homens criaram essa ideia de trabalho. E hoje nós somos escravos do relógio. Essa é a nossa realidade. Nós temos horário para tudo. Horário para entrar no serviço, horário para ir na escola, horário para ir no culto, horário. É horário, tem tudo horário. Então quem não tem relógio passa apuro, irmão. Antigamente não. Antigamente qual era o relógio? O tempo. Olha para o céu, vê a nuvem, não sei de que jeito. Vê os passarinhos voando. Vai ter alguma coisa. Tal. Era assim, era o tempo. Olhava para o sol, para a lua tal. Aí inventaram o relógio, todos nós, é a Revolução Industrial de novo. Todos nós agora somos governados por esse coisinho aqui. A gente fica de olho no reloginho. Tá? Então, não posso confundir criação com criatura. Nós somos apenas as suas criaturas. O motivo do Senhor ainda não retornar para nos buscar, nada tem a ver com alguma falha da promessa. Tem a ver com a cronologia aí. A sua cronologia que não bate com o kairos de Deus. Porque se um dia é como 1000 anos como um dia, então já viu que não vai dar certo as nossas cronologias. Tá? Então, Deus está demorando. Demorando em que sentido? Na sua percepção? Está demorando, quando você era criança demorava mais. Aí você ficou um pouco mais jovem, começou a demorar menos e hoje não demora nada. Mas vai voltar a não demorar mais de novo, quando você diminuir as suas atividades, laborais principalmente. Agora, o que nós entendemos é que Deus é longânimo. Por isso que Ele dá tempo ao tempo, para que haja o quê? O arrependimento humano, para que ninguém se perca. Deus é paciente, mas haverá um momento em que o Senhor voltará, surpreenderá muitos e transformará todas as coisas, como diz Pedro. Então haverá sim, é uma palavra de Deus. A promessa de sua vinda então é infalível. O Senhor Jesus no Monte das Oliveiras, quando Ele subiu aos céus, os anjos desceram e falaram, 2 anjos, né? Falou, varões, por que vocês estão olhando para os céus? Esse Jesus que subiu, há de vir da mesma forma que eu visse a ir. Então, Ele há de vir, nós cremos nessa palavra profética. Atos capítulo 1. 1.3, a palavra infalível de Deus. Ao longo então da Bíblia,
vemos que Deus cumpriu sua promessa. Olha só o que diz no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 56. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Então esse texto confirma a infalibilidade de Deus em cumprir todas as suas santas e abençoadas promessas. Ele não esquece nenhuma delas. Não é como a gente, né? As pessoas, irmão, e agora, meu Deus do céu, o que eu já vi de gente reclamando prometeram para mim tal coisa, prometeram tal coisa. A pessoa nem lembra mais. Uns fazem de conta que não lembra, né, irmão? Porque não é possível que a pessoa não lembre. Se ela sentou, conversou, pactuou, como que não lembra? Eu acho estranho, mas isso tem ocorrido no Brasil inteiro. Principalmente no mundo político, que tem de promessa que não dá em nada, tá? Mas Deus não é assim não, irmão. Deus é zeloso pela sua palavra para cumprir. É o que diz o profeta Jeremias 1,12. Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte de promessas infalíveis para as nossas vidas. Eu citei aqui, mas deixa eu dar uma arrumadinha. Eu disse de promessas políticas, mas existem promessas de pessoas normais. Tem gente, irmão, que esse ano era para ter emagrecido 5 quilos, engordou 10. Fez promessa. Até orou aqui na mudança de ano. Meu Deus, eu vou tomar mais cuidado, eu vou andar. Teve gente que disse que ia andar esse ano, não andou nada, irmão. Esse ano teve gente que disse que ia tocar não sei o quê. Mas comprou até o violão, mas está lá cheio. Acho que Deus está falando com alguém aí. Está o violão escondido lá, cheio de pó. E assim é. Então, é da natureza nossa fazer promessa e não dá em nada. Por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas não precisa ser assim. Você pode ser mais disciplinado também. O homem prudente não fala o que ele não vai poder fazer. Ele vai trabalhando, se for possível, né? Não vai ser categórico, porque nem pode ser mesmo. Você não sabe o dia de amanhã. Lembra daquele homem que plantou, colheu um monte, guardou, encheu o celeiro e disse: alma, agora você pode comer à vontade, que você guardou sua aposentadoria, está tudo bonito. Aí veio a palavra, né? Louco, hoje pedirão a sua alma. E o que você tem para apresentar? Então você não conhece o dia de amanhã, né? Não nos pertence. Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a fonte das palavras infalíveis. 2, Deus não mente nem se arrepende. De novo, vamos entrar no mesmo assunto. Deus não mente nem se arrepende. Em Números lemos que Deus não mente nem se arrepende. É o nosso texto áureo, Números 23, 19. Ao longo do capítulo 23, há um contexto que reforça a verdade de que Deus não mente. Por ocasião, então, da tentativa do rei moabita Balaque em fazer que Balaão amaldiçoasse a Israel. Lemos que ao introduzir a mensagem da palavra de Deus, não agradou o Balaque. O rei, irmão, olha que situação adversa. O Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Foi isso o acordo, o contrato entre os dois. Vem, sobe aqui nas colinas de Moabe, olha para o Israel e o amaldiçoa. Isso é o que foi combinado, né? Mas o Balaão enfatizou que ele não mente nem se arrepende para em seguida arrematar. Por que o Balaão fez isso? Porque o Balaão, ele falou, quando o Balaão foi chamado por Balaque, Deus já falou para ele, falou, você não vai, porque não vai, o meu povo não vai ser amaldiçoado, não adianta. Aí o Balaão não queria, e aí o Balaque conseguiu convencê-lo, em honrá-lo, tal. Ele falou, bom, eu vou, mas eu vou falar o que Deus mandar. Ele vai falar isso. O Balaão, sabe que o Balaão é um falso profeta, irmão, mas Deus mesmo assim usou ele em alguma... Tem gente que é doido, mas de vez em quando Deus usa ele. Deus não usou uma jumenta, irmão? Deus usou. Então por que Deus não pode usar um doido? Então Deus usa. Tem gente que de vez em quando, não é sempre não, mas de vez em quando ele dá uma forma dentro. Só dá noutra forma, mas de vez em quando dá uma dentro. É o Balaão. O Balaão é um falso profeta. Lá em Apocalipse está falando, Balaão, profecia de Balaão. Mas, em vez em quando, ele dava uma dentro. E nesse caso ele deu uma dentro. Ele falou assim, ó, eu não vou falar nada, só o que Deus mandar. Eu falo só o que Deus mandar. E olha que interessante, ele foi, o anjo se pôs na frente, ele não via. Você vê que é um profeta que não tem visão. Já estava errado ele ir.
Mas ele foi. Aí o anjo se coloca na frente da jumenta. Olha, irmão, se não fosse aquela jumenta, ele estava morto. A jumenta basicamente salvou a vida dele. Olha que situação. A Bíblia fala de 2 animais que falaram. Só 2. A serpente, para enganar a mãe Eva, e a jumenta, para repreender o profeta. Tá? Tem esses 2 casos apenas na Bíblia. Tem um aí que fala umas coisas, mas melhor nem tocar nesse assunto. Números 23, 20. Eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Olha só o que Balaão fala. Eis que recebi mandato de abençoar. Deus mandou eu abençoar. Então eu não posso revogar isso. Deus mandou eu abençoar, como que eu vou amaldiçoar? Tá? Então é muito interessante. Depois, se você tiver com calma, leia o Números 23, o contexto ali, como é bonito. Assim Balaão não podia fazer o que Deus não havia decretado. Então a Balaão, com todo atrapalhado como era, mas ele teve um temor. Falou, não, eu não vou falar o que Deus não falou, não. Eu só vou falar o que Deus falou. E o Balaque ficava desesperado. Por isso que é bonito você ler a história, que o rei Balaque, ele faz de tudo, ele faz um monte de circunstância para que o Balaão amaldiçoe Israel. E o Balaão não consegue amaldiçoar. Até o Balaão, tem hora que o Balaão quer amaldiçoar mesmo. Ele vai querer amaldiçoar, só que ao invés de amaldiçoar, ele abençoa. Aí o Balaque fica doido. Fala, eu contratei você para amaldiçoar, você está abençoando? Falou, mas eu não posso, eu até quero amaldiçoar, mas não consigo. Porque ele ia falava as coisas corretamente, bênçãos. Mas aí vem a pergunta, Deus se arrepende? Porque Gênesis capítulo 6, nós vemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele e da família, né? Dos animais, da grande destruição que ocorreria naquela sociedade. E aí diz o texto que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Então a palavra mais adequada seria pesou-lhe no coração. Mas aí também Deus tem coração, né? Tá vendo como que ainda continua na mesma situação? Assim poderíamos nos perguntar, afinal de contas, Deus se arrepende? Uma aparente contradição, né? Em Números lemos que Deus não se arrepende, em Gênesis lemos que Deus se arrependeu. Contudo, em Gênesis 6, o arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito de errado, ou alterado no seu plano original, mas sim com o que a humanidade fez com o plano e o propósito de Deus, que Deus tinha estabelecido já. Juntamente com a expressão arrependimento, a expressão pesou-lhe o seu coração. Traz o quê? Conotação humana aplicado a Deus, para reforçar a ideia de quanto ele se entristeceu com a escolha errada dos seres humanos. Bom, e teologicamente, o que a gente aprende na escola teológica? Porque na escola teológica a gente estuda isso. A gente aprende que esse é um fenômeno presente na Bíblia, e foi dado o nome teológico de antropopatismo. Antropopatismo é quando você expressa em Deus um sentimento humano. Então isso a gente aprende. Aliás, se você ainda não estudou na escola teológica, aproveite a oportunidade, vai começar 2025. Eu ia falar, você que desviou da escola teológica, olha Kenion, olha que fraquezinha do irmão. Você que está afastado da escola teológica, volta a estudar. É importante você estudar, estar participando do estudo teológico. Ou seja, a forma que o autor sagrado usa para atribuir características humanas a Deus. Então é o ser humano, ele não tem outra expressão, isso é antropopatismo, quando você usa uma palavra humana para o sentimento divino. No sentido de que a mensagem fosse mais bem compreendida, né? E por que eu faço isso? Para você entender melhor. É só por isso que eu uso essa linguagem. Em Gênesis 6, a falha não estava em Deus, mas no ser humano. Por que Deus vai mudar de atitude se é o homem que tem que se arrepender? Então o arrependimento de Deus não era uma relação ao seu plano criador, mas ao ato rebelde do ser humano. Então é aquilo que eu falei, na verdade é o homem que se arrepende em relação a Deus. E para nós fecharmos, as infalíveis promessas de Deus, um plano glorioso. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa, irmão. Nossa, um dia, eu já contei isso para vocês,
Eu tinha terminado a escola bíblica dominical, aí veio uma irmã, pastor, vem aqui em casa, que tem uma turma aqui que está dizendo coisas diferentes. Falei, então, era para a senhora estar na escola bíblica dominical, né? Então agora você vai esperar. Aí esperou terminar a escola dominical, fui lá. Cheguei lá, uma senhora, esposa de um ancião desses grupos aí, falou, ela começou dizendo assim, quando Deus criou Adão e Eva, ele não sabia que Adão ia pecar, nem Eva. Eu falei, espera um pouquinho, dona. Então, Deus não sabia? Ela usou desse termo assim, ó, Jeová Deus não sabia. Se Jeová Deus soubesse, ele jamais teria permitido. O Jeová Deus que eu acredito. Eu falei, bom, então está resolvido. Então é o seu Jeová, não é o da Bíblia. Aí eu mostrei para ela, um versículo só, acabou a nossa conversa. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Aí ela falou, irmão, para. Você acha que Deus não sabia? Então Deus não é todo-poderoso. Porque ser todo-poderoso tem a ver com onisciência, onipotência e onipresença. Não tem jeito de Deus não saber. Deus sabe absolutamente tudo. Tudo o que passou, o que vai acontecer. Sabe tudo. É a natureza dele. Não tem jeito dele não saber. Senão ele não é Deus. Agora, quem não sabe são os anjos, Satanás, os santos. Isso nós não sabemos. Mas Deus sabe. Porque é da natureza divina. Onisciência, onipotência e onipresença. Então a queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Claro que Deus já sabia. Por isso que ele preparou o cordeiro. Então, pelo contrário, havia um plano delineado por ele desde o início. Conforme lemos em Apocalipse. Vamos lá? Apocalipse 13:8. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Mas como assim? Jesus não morreu 2000 anos? Não, já estava no plano de Deus. Então Deus não foi pego de surpresa. Jesus falou, a minha vida eu dou. Não é ninguém que está tomando, não. Um plano glorioso que, segundo o conselho da sua vontade, que está escrito em Efésios, já havia sido planejado por meio do Senhor Jesus, nosso Salvador. João capítulo 1, versículo 1. Assim, o mistério da salvação foi revelado como promessa infalível de Deus. Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala assim, grande é o mistério da piedade. Deus se fez carne. Sabe por que nós cristãos celebramos o Natal? Mas Jesus não mandou celebrar o Natal. Quando alguém fala para mim isso, que Jesus não mandou celebrar o Natal, sabe o que eu falo para ele? Mas Jesus não mandou construir templo também. Por que você constrói seus templos então? Você só fala o que Jesus mandou? Então por que você constrói templo? Porque Jesus não mandou. Jesus mandou você usar o paletó e gravata? Mandou? Jesus mandou você usar o paletó e gravata? Aí o cara entra em pânico já, né? Então, irmão, cuidado. Não é porque Jesus não mandou. O que Jesus mandou? O batismo e Santa Ceia. São as duas ordenanças do Senhor Jesus. Ele não mandou comemorar. Mas também ele não proibiu. Ele proibiu? Ele falou, está proibido comemorar meu aniversário. Não, ele não proibiu. Agora, o que eu vejo? Paulo diz, grande é o mistério. Deus se fez carne. Ora, João 1,14. O verbo se fez carne. Eu tenho que celebrar. Não é possível. Os anjos celebraram. Os anjos cantaram. Parecia um coral celestial fazendo festa. Os pastores se alegraram. Os magos se alegraram. E você fica triste? É muita fraqueza, né, irmão? Então, por que eu me alegro? Porque para mim é a grande doutrina, a encarnação. O Emanuel, Deus se fez carne. É motivo de regozijo e de glorificação a Deus. Tá? Então, dizer que não é porque Jesus não mandou, então não devia construir templo também, né? Porque Jesus não mandou construir templo. A eternidade, juntamente com o seu plano de salvação, Deus promete a vida eterna. Isso mostra que não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus. Não foi isso não. Fomos criados para eternamente andar e viver na presença de Deus. Deus nos criou para viver. Deus não nos criou para morrer. Deus criou para que a gente tenha vida. Essa é a vontade de Deus. Então nós somos criados nessa perspectiva. Dessa forma, o Senhor Jesus é o garantidor da eternidade. Eu vos dou a vida eterna. E um dia experimentaremos, por ocasião da sua vinda, a transformação do nosso corpo corruptível num corpo incorruptível, num corpo celestial. E fechando, a esperança forjada na promessa, trabalhada na promessa infalível de Deus. Ao longo dos séculos, o ser humano busca
maior expectativa de vida, né? Isso é o elixir da vida. Até os espanhóis, quando vieram para a América, lá na Flórida, foram procurar, né, a fonte que a pessoa mergulhava ficaria novinha, né? Então, e teve gente, os imperadores da China morreram, muitos por contaminação de mercúrio, porque queriam viver eternamente. Os faraós, com aquela mumificação, tudo isso aí mostra o quê? O desejo do homem de viver eternamente. E o desejo do homem ser igual a Deus também, né? Você vê que a Eva foi tentada porque Satanás falou, você vai ser que nem Deus. E ela creu nessa bobagem, né? Ele a tem buscado através da medicina, os seres humanos, recursos científicos, tecnológicos, tudo disponível. Mas o envelhecimento e a morte são realidades, irmão. Isso é a realidade, não tem como fugir disso. Contudo, os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus, sabem que nada nesse mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que nós desfrutamos no Senhor Jesus. Compreendemos que a vida é um dom de Deus. E que por isso, de maneira grata e alegre, nós tomamos a caminhada com Deus, até chegar o dia em que conheceremos Ele como Ele é. E aí o nosso corpo será transformado. Então, olha, a gente aceita Jesus, você recebe o novo nascimento. Continua, você recebe já a santificação posicional, mas também a santificação, que é o processo que nós estamos vivendo, como se fosse um processo. Quando Jesus voltar, você vai ser arrebatado, ou, se morrer antes, vai ser ressuscitado. Aí o seu corpo será glorificado, é a glorificação, para você poder viver a eternidade com Deus. Então, para nós fecharmos, concluímos mais um trimestre. Esse último trimestre, outubro, novembro, dezembro, estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. E aqui temos a oportunidade de renovar a nossa esperança em Deus. Está acabando o ano, está terminando o ano, mas nós vamos renovar essa esperança. Não sei se vai terminar o ano, né? Nós temos essa expectativa, mas nós estamos esperando a volta do Senhor, que transformará o nosso corpo. Então, sabendo que podemos fazer a nossa caminhada com Cristo, de maneira confiante, segura, cheia de fé, de alegria, crendo nas promessas, no cumprimento das promessas. Então, qual é o fechamento desse trimestre? É que nós venhamos confiar em Deus e na força do seu poder. Não desanime, creia, não perca a sua fé, porque nós somos bombardeados por tudo quanto que não presta para te desfalecer. A enfermidade, a luta, a pressão, doenças psicossomáticas, ideologias, é tanta coisa voltada contra nós. Por isso eu aconselho você, venha fazer a passagem aqui de ano, vem aqui na igreja, o pastor Paulo, às 22 horas, vai ter o nosso culto dia 31, terça-feira, venha orar aqui, eu vou estar lá no Nova Europa, com o mesmo propósito, ouvir o testemunho dos irmãos, porque eu sei que todo mundo tem um testemunho para o ano de 2024, eu sei que Deus fez algo bonito na sua vida, dê o seu testemunho, passa aqueles momentos de oração na presença de Deus, vamos entrar o novo ano, 2025, na presença de Deus, cheio de fé, cheio de alegria, em nome de Jesus, amém, irmãos? Um feliz ano novo a todos, se Deus nos permitir, estaremos aqui, dando continuidade a esse estudo da Escola Bíblica Dominical, em 2025, porque o próximo domingo já será 2025. Muitíssimo obrigado, fiquem todos na paz do Senhor.